Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Que Passa, chegando aqui, abrindo mais uma semana para falar de NFL. Nessa semana passaremos aí a marca dos 100 dias que faltam para começar a temporada. Falta um pouquinho mais, acho que 102, 101 dias. Já me perdi, não sei nem quando você está assistindo, tá? Porque esse vídeo tá entrando um pouquinho mais cedo para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, mas fica à disposição de todo mundo depois, então não sei. Essa semana a gente diminui dos 100 dias, por isso eu vou começar a projetar um pouco mais o futuro e eu quero falar sobre treinadores, aqueles que eu acho que estão prestigiados, né? Você entende muito bem? Aqueles caras que estão correndo um pouquinho mais de risco, o famoso hot seat que se fala muito na NFL. Quero, claro, saber a opinião de vocês, vou atualizar o noticiário. Então sempre deixa aquela mensagem aqui embaixo, aquele comentário, sugestão, uma dúvida. Tô com saudade de responder perguntas de vocês. Mandem perguntas, aqui é o momento para a gente responder. Se inscreva no Toque Passa, compartilhe, deixe o seu like, seu hype. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram. E você mantém esse trabalho vivo aqui, tá? Vamos lá então, vai. Roda a vinheta. Vamos lá então, como eu disse pra vocês, esse vídeo entra um pouco mais cedo para quem faz parte do Clube Amigo Ligado, né? Por conta da minha vida civil, trabalhando, né, normalmente, falando do futebol da bola redonda, eu tenho que gravar na noite anterior. Já deixo o vídeo à disposição de quem faz parte do Clube Amigo Ligado, é uma vantagenzinha, né, de algumas horas pelo menos, mas depois fica à disposição de todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode colaborar também, me ajudando na vida civil, no gol.com.br, tem o canal no YouTube, tem mesmo esquema aqui, produção de vídeos diários, trazendo informação para você ficar por dentro de tudo. Aqui embaixo na descrição tem lá o link para você conferir o nosso YouTube. Semana passada eu ia fazer um vídeo a mais, pelo menos, né? Minha ideia era trazer o que poderia rolar na história da reunião, do meeting lá dos proprietários, a consequência daquilo, a votação, o não banimento do tush push, como acabou acontecendo, e um outro vídeo seria, na minha expectativa, né, assim, meu sonho, era a solução do caso do Aaron Rodgers, se o Aaron Rodgers ia ou não ser o quarterback da equipe do Pittsburgh Steelers. Tudo apontava para que fosse definido semana passada, mas não rolou ainda, né? Então aí eu acabei ficando com um vídeo a menos. Talvez eu faça um vídeo a mais depois, mas a ideia aqui dessa semana é a gente fazer pelo menos 3 vídeos. Deve ter live também, quero fazer uma tier list, preciso acertar com o Ivo, tá, Ivo? Eu tô toda hora esquecendo de mandar mensagem. Fica aqui o recado, você assistindo já fala comigo lá, eu posso dia tal, e a gente acerta direitinho, tá? Mas vamos começar esse vídeo então fazendo uma homenagem em primeiro lugar pro Jim Irsay, lendário proprietário da equipe do Indianapolis Colts, querido por muita gente mesmo, que morreu na semana passada. Foi na quarta-feira passada, foi horas depois de eu ter feito o vídeo falando do encontro, da reunião dos proprietários, da definição sobre o tush push, das regras todas, e ele morreu muito jovem, né, aos 65 anos, muito jovem mesmo. Jim Irsay, que, putz, eu vi muitas mensagens, mudou até um pouquinho da imagem que eu tinha sobre ele, sobre algumas questões, mas só mensagem positiva. A gente sabe que nesse momento geralmente acontece isso, mas foi muito interessante, né, ver como repercutiu essa perda, tá? As causas da morte não foram reveladas, né, mas ele há muito tempo, abertamente inclusive, lutava contra o vício. Era um problema já que vinha, né, de muito longa data. Em dezembro de 2023, ele foi encontrado inconsciente na cama dele, foi levado para o hospital, foi hospitalizado ali, e a polícia relatou isso aqui como uma suspeita de overdose. O Irsay mesmo admitiu já que ele sofreu um caso de overdose, que passou 15 vezes por clínicas de reabilitação. Isso aqui não importa, né? Eu acho que não importa porque, ao que tudo indica, ele era de fato uma pessoa muito querida, ao contrário do pai dele. O pai dele, Robert Irsay, era também um cara que tinha um problema de vício, né? Era um alcoólatra, mas que colecionou besteiras aí, muitas falas idiotas, muitas coisas imbecis, e o Irsay aprendeu com os erros. Infelizmente não conseguiu evitar esse outro mal, né? Mas evitou muita coisa ruim que o pai dele fazia. O Irsay começou a carreira dele na NFL ali arrumando vestiário por $5, né? O pessoal comenta essa história aqui. Ele tornou-se o mais jovem general manager da NFL.
aos 24 anos, ele assumiu o posto de GM dos Colts. Claro que para isso ele precisou apenas ser filho do dono do time, né? Ajuda um pouco, mas assim, o caso é que ele se mostrou uma pessoa competente depois. Desde 97 liderava a equipe, fez um excelente trabalho. Foi dele a decisão de pegar o Peyton Manning, porque sim, existia ali a polêmica se o Ryan Leaf não era melhor, quem que deveria ser a primeira escolha do draft, e ele bancou o Peyton Manning e deu tudo certo. Também teve um papel fundamental, isso aqui eu vou ser eternamente grato a ele, na expulsão do Dan Snyder, né, um cara forte ali, batendo de frente com o restante que estava dando aquela controlada, falando, não, larga a mão, manda embora, então só por isso que ele já merece homenagem. E em 2014, né, ele foi preso ali por dirigir sob influência, dirigia, né, sobre influência de entorpecentes, ele acabou sendo suspenso pelas regras da NFL, e a filha mais velha, a Carly Ursi Gordon, ele tem 3 filhas, ela estava no comando da franquia, tinha assumido algumas funções dela, né, que devem partir as decisões nesse momento. A NFL tem todo um processo ali dessa transição, mas basicamente ela já estava envolvida no dia a dia e ela que deve assumir a frente sobre o Indianapolis Colts. Fica aqui então, aprendi muita coisa sobre o Ursi, né, muitas coisas que a gente não tinha contato, às vezes você não quer procurar, não quer saber de um caso ou outro, mas fica aqui uma justa homenagem a esse grande personagem que nos deixou a semana passada. Algumas notícias que ficaram faltando comentário na última semana. Em primeiro lugar, o Fred Warner, né, ganhou um contrato, uma extensão contratual com a equipe do San Francisco 49ers, mais 3 anos de vínculo. Tinha 2 anos de vínculo ainda, então agora ele está vinculado à equipe de São Francisco até 2029. 63 milhões de dólares nesse novo contrato, sendo 56 milhões garantidos, um bom valor, né? Um cara que foi 4 vezes eleito para o time ideal, né? O First Team All-Pro, time ideal da NFL, de uma temporada da NFL. Jogou todos os 115 jogos que ele poderia jogar desde que foi draftado lá em 2018. Um dos melhores linebackers da liga, então muito justo mesmo esse valor e tudo que os 49ers estão fazendo. O 49ers está indo bem, né? Resolvendo os problemas, já tirando da frente, está melhor do que em outras épocas. Falando do Detroit Lions, o Aidan Hutchinson foi liberado para voltar, ele está recuperado de uma fratura na perna que o tirou desde a semana 6 da temporada passada, vinha muito bem, né? Era um candidatíssimo ali a ser jogador defensivo do ano, tinha 7 sacks e meio e sofreu uma lesão grave, né? Fraturou a tíbia e a fíbula, né? Pesado assim, complicado, mas agora ele falou que tá tudo certo, que a recuperação não teve nenhum problema, tá 100%, vai conseguir jogar em totais condições, então é isso que a gente vai aguardar agora do Aidan Hutchinson, nome muito importante, fez falta mesmo na defesa dos Lions na temporada passada. Tivemos alguns camps acontecendo, né, aqueles treinamentos que ainda são voluntários, e aí surgem aquelas hipérboles, né, é sempre um problema, é sempre complicado esse momento. Falei dias atrás sobre as redes sociais colocarem aquelas postagens, olha que passe incrível, que olha que espiral perfeita, essa conexão aqui, como funciona, olha aqui. Eu falei que tem que tomar cuidado com esse otimismo exagerado, mas também tem que tomar cuidado com o pessimismo que surge na mesma medida, na mesma proporção. Semana passada mesmo acompanhei lá, olha lá o Drake May, teve 4 interceptações no primeiro dia, o primeiro foi um overthrow, depois foram algumas falhas de sintonia, e será que ele está sofrendo agora com o McDaniels, e qual que é a situação? Calma, cara. Esse momento é muito teste de playbook, tá? Muito teste. Vocês já viram, já virou... Bom, agora todo ano vão postar, né? O Dan Orlovsky mostrando o playbook, como é que é, o livro que o cara recebe, e esse momento é isso. Várias ideias, vários testes, o cara deixa a fantasia ali, a imaginação dele voar para jogadas possíveis, para depois você fazer uma limpeza, você conversar com o cara e ver no que ele se sente confortável ou não para fazer o teste. Fazer passe assim eu gosto, jogada desse conceito eu gosto, isso aqui não dá certo, isso aqui pode dar certo, isso aqui precisa trabalhar. Então esse é o primeiro momento de muito teste. Vão cortar muitas páginas desse playbook,
para depois testar mais coisas, testar algumas variações, cortar outras páginas. Tem muita coisa que não vai acontecer, então é a hora de errar. Né? O momento para errar é esse realmente, é treinamento voluntário. Então para, né? Vamos dar uma acalmada aqui. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, calma, né? É o momento que a gente tem que tomar cuidado bastante na NFL. E agora eu vou puxar quem tem que tomar cuidado para mim, né? Aquela ideia de hot seat, né? Que é muito falada nessa época, os treinadores que começam a temporada com o traseiro um pouquinho quente, né? Eu acho que a gente pode fazer uma tier list, né? Tô convidando aqui, tô tendo que mandar mensagem pro Ivo, o Ivo precisa me responder, mas em primeiro lugar eu preciso perguntar de fato para ele quando que a gente pode fazer essa live, mas a minha ideia é conversar sobre os treinadores, em que ponto a gente imagina. Tem treinador que está assumindo o time, mas eu tenho uma expectativa em relação a outro, então acho que não dá nem para colocar uma prateleira só dos novatos, acho que os novatos mesmo têm outras prateleiras, e aqui eu quero falar especificamente daqueles caras que eu acho que podem rodar. Esses caras vão rodar, eu torço para que eles sejam demitidos? Muito pelo contrário, eu não tenho nada que torcer para o cara ser demitido, que eu acho horrível, né? Ser demitido é uma porcaria e eu não desejo isso para ninguém. É só uma questão de experiência. Já estou acompanhando a NFL sem querer passar a idade, mas quase há 30 anos. Né? Ali desde o final dos anos 90 eu assisto, eu acompanho, eu busco uma informação ou outra. Então a gente percebe alguns padrões, algumas coisas, entende aqui e ali. Claro, mas quando a bola voar, pode mudar tudo. Às vezes uma lesão de quarterback dá uma sobrevida para um treinador, mas às vezes também joga ali para baixo, piora ainda mais a situação. Então tudo isso aqui tem que ser analisado quando a bola começa a voar, mas nesse momento quando eu olho, eu falo assim, Rafael, você tem que apontar uns caras que você acha que vai rodar. Quem você acha? Eu acho que o primeiro de todos, e aí não sou só eu, né? Acho que todo mundo vai nesse mesmo ritmo, seria imaginado uma demissão do Brian Daboll na equipe do New York Giants, tá? Aqui eu acho que não tem mistério, porque a sensação que passa é que ele não foi mandado embora porque, sabe, eu não queria resolver isso nesse momento. Acho que o Mara deu uma olhada, viu o tanto de time que já tinha mandado a gente embora e falou, cara, eu vou mandar embora, e aí? Quem que eu vou trazer, né? Porque tem esse ponto, a gente sempre fala isso, quando você vai mandar alguém embora, você tem que pensar quem que você quer trazer. Qual que é a alternativa? Isso vale até para o futebol da bola redonda, né? Vou mandar o cara embora, não gosto dele, mas tá, e quem que vem pro lugar? Então tem que dar uma acalmada às vezes no ânimo, e essa foi a impressão que me passou até na coletiva da equipe dos Giants. Não é um problema que eu quero resolver nesse ano, eu vou deixar as coisas como é que estão e depois a gente vê. E quem sabe dá certo, quem sabe ele funciona. O Brian Daboll teve uma boa primeira temporada, né? Campanha de 9-7-1, foi para os playoffs, venceu o playoff, teve uma vitória nos playoffs, né? Foi eleito o técnico do ano. E naquele momento que ele foi eleito o técnico do ano, eu lembro que até o Mara mesmo falou assim, ó, Nova York é legal, te joga pra cima, mas agora a pressão vem para um técnico do ano, e a pressão foi grande e ele não conseguiu ir bem. Né? É um dos times que menos pontos marcou nos últimos 2 anos, foi o 30º ataque lá em 2023, 31º ataque em 2024. Daniel Jones foi embora, era um cara que ninguém botava muita fé, gostaram dele no primeiro ano, mas não estava vencendo porque o Daniel Jones era incrível, né? Bancaram ele, deram uma boa grana, e agora esse ano também não estou entendendo muito bem o planejamento. Aliás, desde o ano passado não estou entendendo, né? Porque aí manda o cara embora no meio da temporada, também não tem que pôr no lugar, uma confusão. E aí vai lá e contrata um quarterback, contrata outro, drafta na primeira rodada, sobe no draft para pegar um cara na primeira rodada. Então eu estou tentando entender qual que é o planejamento dos Giants nesse momento. Gosto da defesa, acho que tem boas peças no ataque, esse time é interessante, mas seu time geralmente é tão bom quanto o seu quarterback, e essa é uma grande dúvida que existe lá em Nova York. A sensação, para mim, é de que ele foi mantido porque era um problema que o cara não estava a fim de resolver. Isso aqui eu faço direto, né? Pô, tem que fazer ali, tem que limpar o fogão. Eu vou fechar a tampa aqui e amanhã, né? Problema do Rafael de amanhã. Rafael da manhã que vai ter que se virar para fazer, vai ser só esse detalhe. Tá? Essa é a minha sensação.
posso estar redondamente enganado, quero saber a opinião de vocês sempre, tá? Zac Taylor, dos Bengals, aqui é um cara que nunca me convenceu, para ser sincero, nem quando chegou no Super Bowl. Você pode procurar os vídeos lá, eu falando direto do Los Angeles, naquele Super Bowl, eu falava, chegou apesar dele, né? Chegou muito mais pelo talento ali do Burrow e companhia, do que propriamente do que era feito do lado do treinador. Agora você teve o Lou Anarumo sendo demitido, ele foi entregue no sacrifício para garantir um tempinho a mais de vida para o Zac Taylor. E aí ele ainda sobrevive pela ida para o Super Bowl, né? E pela passividade, né? A lentidão que é essa diretoria dos Bengals, a gestão dos Bengals como um todo, né? Como eles perdem jogador, como eles não resolvem problemas e como também eles vão empurrando com a barriga. Então por isso, para mim, o Zac Taylor tá lá porque também são incompetentes, tá? Eu acho que você já... você tem um ataque incrível, você tem umas melhores duplas de wide receivers que tem na NFL, com o Higgins e com o Chase. Você tem um baita no quarterback. Você já perdeu muita chance e você perdeu anos, né, que eram muito mais baratos do Burrow e do Chase e já teve que pagar muita grana agora sem conseguir render aquilo tudo. E o Zac Taylor tem culpa nessa história, né? O ano passado você teve o quarterback com mais jardas passadas, você teve o recebedor com a tríplice coroa, né? Mais jardas recebidas, touchdowns recebidos, recepções, então perfeito. Você teve na defesa o cara com mais sacks, o líder em sacks, e você não conseguiu chegar nos playoffs. Ah, mas a defesa era muito ruim. Tá, você tem que se virar, você tem que achar um jeito de vencer esse jogo. Né? Essa é a sua função como head coach, não é? Então, se o problema era da defesa, desse um jeito, não me interessa. Então eu acho que nesse ano, ou ele chega nos playoffs, e aqui é o mínimo, tá? Chegar nos playoffs é o mínimo, ou então, tchau, acabou o caminho pro Zac Taylor, e eu não vou lamentar nem um pouco não, tá? Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o Kevin Stefanski no Cleveland Browns também corre um risco bem grave, tá? Porque assim, eu particularmente gosto dele. Ele foi eleito 2 vezes o técnico do ano e com justiça, né? Ele conseguiu chegar nos playoffs com o Joe Flacco, né? Perdendo, mudando toda hora de quarterback. Como eu disse, você tem que fazer o seu time vencer, é a sua função e ele conseguiu fazer isso. Mas ele também é signatário da troca pelo Deshaun Watson. Ele também botou numa pressão ali no Baker Mayfield, naquele ano de contrato, que ele jogou machucado e ali foi o erro dele. Mas você aceitou, você entendeu como uma boa, você foi signatário, você também tem sangue nas mãos, tá? E uma hora alguém vai ter que pagar um preço, né? Pagar pelo que foi feito, pelo que deu errado. Eu acredito que ele está no cargo porque tem crédito já no time, pelo tudo que ele fez, por também entender que não era só ele, né? Ele não foi o responsável direto por essa troca, apesar de ter se envolvido, só que a corda vai estourar para alguém. Dentre todos os culpados do caso do Deshaun Watson, ele é o mais fraco de todos. Então eu acho que ele tem chances de acabar rodando se esse time não funcionar mais uma vez. E, de novo, um planejamento, para mim, totalmente equivocado de quarterbacks. Né? Outro time que está numa confusão completa sobre quem vai ser o passador desse time. Shane Steichen, né? Técnico do Indianapolis Colts, também é um cara que eu acho que corre risco. Eu gostei do primeiro ano, não gostei do segundo ano, eu acho que ele chega pressionado, tem aí em suas mãos uma das piores brigas de quarterback de todos os tempos, né, com o Anthony Richardson brigando pela titularidade com o Daniel Jones, meu Deus, né, escolher se você quer um tiro no joelho direito ou esquerdo. Cara, é um treinador que chegou com uma credencial de coordenador ofensivo, que tinha funcionado muito bem, né, no ataque da equipe dos Eagles, mas você tem um ataque que é completamente pedestre, um ataque fraco, um ataque, né, bem podre, bem pobre, e você está correndo o risco. No ano passado ele jogou contra ele mesmo na péssima gestão do Anthony Richardson, do Joe Flacco. Aliás, foi mal na gestão também do Richardson no primeiro ano ali, né, do ano de calouro, porque era um cara que se machucou, você botou ele de novo para apanhar, né? As chamadas das jogadas não me pareceram interessantes. E aí no ano passado eu vou colocar o cara, e aí eu tiro e coloco o Flacco, e aí depois eu desisto, eu volto na ideia, né? Essa gestão foi ruim e para mim ele tá na corda bamba. Um ano ruim, mais uma vez os Colts pode virar uma demissão.
talvez essa história toda, essa mudança no comando da equipe dos Colts acelere ou atrase um pouquinho esse processo, tá? Depende muito do qual vai ser o futuro da franquia nas mãos de quem fica. Acho mais complicado, mas não vou descartar completamente outros 3 nomes aqui, tá? Mike McDaniel, na equipe do Miami Dolphins, tá? Porque assim, um começo espetacular, uma personalidade, um nerdola, um cara interessante, um cara que todo mundo gosta de conversar, né? Parece aquele jeitão, aquele, né? Pô, queria ser amigo desse cara, esse cara é completamente maluco, esse cara é um gênio. Mas o que tem rolado nos últimos anos com os Dolphins, a gente fica pensando, esse time compete? Esse time é realmente bom? Ah, mas quando perde ali o Tua Tagovailoa, as coisas vão mal. Sim, vão mal, né? E é um cara que é meio frágil, é um cara que tá tendo muita concussão. Mas também quando ele tá jogando, não quer dizer que é uma certeza, né? Não é uma garantia de que as coisas vão dar certo. Em 2023 ele jogou todos os 17 jogos, o time foi 11-6, mas não vencia time forte. Então, né, o quão bom de fato é esse time? Você agora tem o Turkey Hill envelhecido, já vindo de uma polêmica. Eu não consigo acreditar que a equipe dos Dolphins terão um bom ano, né? Não tenho uma expectativa boa para a equipe de Miami. Então não sei também até que ponto vai ficar com o treinador ou vai buscar uma outra, né? Vai buscar alguma alternativa. Não vou descartar, mas não apostaria numa queda do Raheem Morris no Atlanta Falcons, tá? Eu acho que os Falcons são muito instáveis, eu acho que esse é o ponto principal, é uma franquia que você nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Não sei até que ponto eles tinham confiança na contratação do Morris, qual que era a ideia, se era de fato o Belichick, mas ele tá maluco, talvez não seja um bom cara, pega o Morris que a gente conhece aqui, o cara tem esses méritos, mas é uma franquia que vem cometendo muitos erros, né? O erro principal se chama Kirk Cousins, fizeram outro erro para mim para compensar um erro, ficaram com 2 erros simplesmente, mas aí, né, caindo no trocadilho, ele vai depender muito no crescimento do Penix nesse momento para se manter, né? Já muita gente passou por isso na vida e o Morris corre muito essa necessidade, né? O Michael Penix Jr. tem que ir muito bem nesse ano para que esse time e ele, né, tenha um futuro melhor. É uma equipe que está numa franquia, numa divisão muito fraca, uma das mais fracas da NFL, e mesmo assim tem um desempenho pífio, que não consegue chegar nos playoffs há muito tempo, e eu vejo uma evolução nos adversários, enquanto isso os Falcons, né, parecem estar tentando correr em cima do gelo, tá patinando ali, não consegue chegar em lugar nenhum. E aí, por fim, alguém que já foi assunto aqui nesse vídeo, eu quero falar do Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers, porque aqui é ousado, mas eu acho que não dá para descartar, né? A gente conhece a história da franquia, a gente sabe o quanto eles confiam, a postura deles, a forma como eles lidam, a gente conhece o histórico do Mike Tomlin, que nunca teve campanha negativa na carreira dele, né? Sempre tá lá, conseguindo beliscar, vai para os playoffs, mas é um time que há muito tempo a gente olha e fala, tá, vai ganhar, vai chegar nos playoffs, vai passar, né? Vai ganhar aquela camisa assim. Fui para os playoffs e lembrei de você, né? Pittsburgh Steelers. Estive lá. Lembra de mim? Estava lá, né? Passei pela primeira rodada. É um cara que não traz grande coisa aqui. Ele assinou uma extensão contratual no ano passado, em junho do ano passado, mas não vence um jogo de playoff desde 2016. E eu não sei até que ponto a equipe dos Steelers vão ficar aceitando, né? Mais um ano assim, mais um ano assim. Agora a aposta no Aaron Rodgers. A transição do Big Ben foi errada, lidaram de forma errada. Tá passando muita gente por lá, nada empolga, nada anima. O Aaron Rodgers vai ser a solução? E se tiver uma campanha negativa? Ou mesmo que seja uma campanha positiva e chegue nos playoffs de novo e só passe por lá, sem você acreditar em momento nenhum que esse time possa vencer? Talvez todo ano fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo resultado, talvez o pessoal fale assim, bom, né? Talvez seja uma hora de terminar aqui e a gente tentar buscar um caminho diferente. Pode ser o caso. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o comentário e deixa também aí dizendo se você quer ver essa tier list pra gente discutir. Vou fazer tier list de quarterbacks, mas assim que a gente tiver os quarterbacks, né? Quando o Aaron Rodgers decidir se ele se aposenta, ou então vai ajudar lá o Mike Tomlin a não ser derrubado. É isso, pessoal. Deixa aí o seu like, seu hype. Aquele abraço. Até a próxima.